No dia a dia, o educador ele esbarra num desafio, num obstáculo, que é criar atividades que atendam a necessidades específicas dos seus alunos. É o que nós chamamos de adaptar atividades, né? Adaptar atividades. Que atividades que eu vou entregar para o meu aluno? Leandro, meu aluno tem determinado diagnóstico, meu aluno é diagnosticado com autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual. Qual é a atividade que eu vou entregar para ele? De que forma esse conteúdo pode ter, esse aluno pode ter acesso a esse determinado conteúdo? Como que eu faço para esse aluno ter acesso a esse determinado conteúdo? E aí que entra a adaptação. Hoje eu quero falar com você de como ganhar velocidade na adaptação, porque é muito comum o educador passar horas e horas para conseguir criar uma única atividade. E isso não é produtivo nem eficiente, né? Então, consumir muito tempo para criar uma única atividade tira o seu tempo, tira o seu foco de fazer outras coisas muito importantes também, como planejamento de aula ou criar outras atividades, né? Isso é crucial. Quanto tempo você leva em média para criar, adaptar uma atividade escolar pelo computador? Eu especifiquei, tá? Pelo computador, tá bom? E 3.040 pessoas olharam essa pesquisa, mas responder ela só 294 pessoas responderam. Primeira opção lá, menos de 10 minutos. De 10 a 20 minutos, 12%. De 20 a 30 minutos. Pessoas que levam de 20 a 30 minutos para adaptar uma atividade. 15% escolheram essa opção. De 30 a 60 minutos para adaptar uma atividade. 27% das respostas foram para essa opção. E mais de 44% responderam que levam mais de 60 minutos para adaptar uma atividade. E eu não considero isso um tempo razoável, tá? Eu considero um tempo muito grande, um esforço muito grande para o educador criar uma atividade adaptada. Isso não é produtivo. Se você vai criar uma atividade adaptada, o aluno precisa de atividade todo dia. E às vezes você pode ter mais de um aluno, né? Então isso não vai funcionar, a conta não vai fechar, você vai ficar sobrecarregado e o aluno não vai receber todas as atividades que ele precisa, ou pelo menos na qualidade que ele precisa, porque o educador sobrecarregado não consegue produzir tão bem quanto um educador que não está sobrecarregado. Não é isso? Faz sentido? Faz sentido? Então, o que a gente não pode fazer? O que não pode acontecer? Ficar horas para adaptar atividades. Passar horas do tempo adaptando atividades. Isso não é produtivo, não é eficiente, não é bom nem para o educador e nem para o aluno. Para o aluno, porque o aluno precisa de mais de uma atividade, né? Ele precisa de mais atividades. E atividades diferentes para chamar a atenção dele. Não é isso? Então, temos um problema. Temos um problema. E o que eu quero mostrar para você é uma proposta de solução para esse problema que eu acredito ser que faça sentido. A solução que eu trago para você é você ter um repertório reutilizável. Leandro, o que é esse negócio de repertório reutilizável? Antes da gente entrar nesse assunto aqui, a gente precisa deixar claro o que é a tal da adaptação. O que é adaptar a atividade? A atividade é entregue para a gente num formato, né? A atividade original, vamos dizer assim, a atividade original ela é pensada, ela é concebida na mente de alguma pessoa de alguma forma que essa pessoa já tenha visto antes, já tenha funcionado para ela. Um exemplo, é muito comum nós encontrarmos atividades de múltipla escolha ou questões discursivas, né? Por quê? Porque o educador já teve contato com aquilo ali antes, aquilo ali faz parte do repertório dele, né? E ele reproduz o que ele viu. E tá tudo bem, a humanidade funciona assim, né? Nós reproduzimos o que nós vemos. Acontece que quando chega um aluno com deficiência, aquilo tudo que nós vemos não necessariamente vai funcionar para todo mundo, né? Quando chega um aluno com deficiência que apresenta uma necessidade específica, nós não tivemos a oportunidade durante as nossas vidas, a maioria de nós pelo menos, de conviver e ver alunos com deficiência aprendendo de diferentes formas, com diferentes formatos de atividade. E muitas das vezes nós não conhecemos ou não exploramos formatos diferentes de atividade. E adaptar nada mais é do que você entregar uma atividade em um formato diferente. Adaptar é entregar uma atividade num formato diferente. Poderia falar para você que é criar acessibilidade sensorial, criar acessibilidade cognitiva ou física, enfim, proporcionar autonomia, né? São palavras bonitas e que fazem sentido, tá? Não está errado isso aí não. Mas, a grosso modo, de uma maneira bruta, nós podemos falar o que é entregar aquele conteúdo ali de um jeito diferente, de uma forma diferente. E esse formato
eu chamo de repertório. Existem diferentes formatos de atividade. Uma mesma atividade ela pode ser entregue de uma maneira discursiva, de uma maneira de múltipla escolha, de uma maneira de relacionamento, pareamento de colunas e de muitas outras formas. E quanto mais formas de criar atividades você conhece, maiores são as suas possibilidades. Porque adaptar nada mais é do que formatar a atividade de um jeito diferente que faça sentido para o aluno que a gente está entregando a atividade, tá? Tem que fazer sentido para ele, de acordo com o que ele precisa de acessibilidade, tanto física, sensorial ou cognitiva também. E é aí que entra o tal do repertório reutilizável. O que é esse repertório? Por que reutilizável? Primeiro vamos ao repertório. O que é ter um repertório? Repertório é você conhecer tipos de formatos diferentes de atividade. Carta enigmática, atividade de pareamento, relacionar colunas, cruzadinha, um jogo de carta, um jogo de tabuleiro, adaptar para digital, por exemplo, usar o WordWall, adaptar a história para audiovisual usando um PowerPoint, que é um recurso também, colocar dicas visuais é uma forma de adaptação, transformar a atividade em múltipla escolha, em jogo de dominó, em frases para completar com imagens. Olha, num jogo de boliche de letras, números ou quem sabe o que, né? Vai depender da necessidade. Você pode transformar num jogo da memória, pode transformar numa prancha de comunicação alternativa, atividade, pode sim. Pode passar para Braille, pode criar um vocabulário ilustrado de Libras para aquela atividade em específico, pode adaptar essa atividade para um programa que use acionador. Acionador é um recurso para que pessoas com paralisia cerebral ou algum tipo de mobilidade reduzida consigam ter acesso ao uso dos equipamentos de tecnologia, inclusive o computador, tá? Consigam inclusive redigir textos, mesmo que elas não consigam segurar no lápis, elas podem redigir textos, isso é muito bacana. Pode adaptar para relevo, para pessoas com deficiência visual, ou não, né? Quem sabe? O relevo é bacana também para outros alunos, né? Não necessariamente os alunos que têm deficiência visual. Materiais concretos, você pode adaptar, usar materiais concretos para fazer essa adaptação. Isso aqui tudo é um repertório, tá? E é muito bacana você conhecer isso aqui tudo. Quanto mais coisa você conhece, mais possibilidade você tem. Mas a grande ideia não é você só conhecer um repertório, é você ter um repertório reutilizável. Por que reutilizável? Qual é o sentido dessa palavra reutilizável? Reutilizável por quê? Porque não adianta eu ter, por exemplo, um jogo da memória para trabalhar operações matemáticas. Eu tenho um jogo da memória que trabalha operações matemáticas, está lá no meu repertório. Poxa, mas a atividade que eu estou trabalhando agora, que eu estou adaptando, é uma atividade sobre números primos. O meu jogo da memória de operações matemáticas, de operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, não vai me ajudar a trabalhar os números primos. Por quê? Porque ele não é um jogo da memória sobre números primos, é um jogo da memória sobre operações básicas de matemática. Então, é um repertório? Porém não me ajuda agora. O que me ajudaria agora? Ele ser reutilizável. Eu ter um jogo da memória, modelo genérico, onde eu possa mudar as informações e reutilizar ele para uma outra necessidade. Ora para matemática, ora para história, ora para geografia, ora... Entende a lógica? Eu posso ter um jogo de dominó manipulável, reutilizável, onde eu possa abrir ele, a arte dele, mudar as informações que eu preciso e gerar ali um novo jogo de dominó para uma determinada necessidade específica. Imagina que eu tenho, por exemplo, modelos de prancha de comunicação alternativa e eu consigo reaproveitar esses modelos para várias outras atividades sem ter que ficar criando sempre do novo, sem ter que ficar todo dia reinventando a roda, redesenhando algo, né? Eu tenho modelos que funcionam, porque uma atividade de múltipla escolha é um modelo que funciona, dica visual é um modelo que funciona, boliche é um modelo de jogo que funciona, mas eu posso usar ele para diferentes finalidades. Por exemplo, o jogo da memória é um modelo de jogo que funciona, porém eu posso usar ele para diferentes necessidades. Existem outros também, o jogo de tabuleiro, existem vários tipos, né? Tem cruzadinha. Poxa, a cruzadinha você pode usar para várias necessidades. Porém, se você tiver que ficar recriando do zero sempre, isso consome tempo. E aí a gente leva horas para fazer uma atividade. Mas você tendo os moldes, os modelos reutilizáveis, um repertório reutilizável, isso acelera em muito o seu processo.